Olá, eu sou Antônio Eduardo, sou acadêmico de terapia ocupacional e aqui no nosso canal Edu Variedades a gente vai falar sobre um assunto muito importante neste vídeo, que é o TDAH em adultos. O que é o TDAH, quais são os seus sintomas, como ele é conhecido, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto neste vídeo de hoje. Mas você pode participar, você pode acessar o nosso canal, dar o seu like, registre-se no canal. Seja você também um seguidor do canal Edu Variedades. E você vai ter vídeos importantes sobre assuntos importantes direto, né? Quase todos os dias a gente está postando vídeos para você. Então, acesse o canal, dê o seu like, registre-se, participe, seja um nosso companheiro, seja um nosso colaborador para que a gente possa continuar postando os vídeos aqui para você. Sinais de TDAH em adulto. Olha, o TDAH, também conhecido como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, já atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Esse distúrbio mostra seus primeiros sinais na infância, mas pode, aos poucos aí, a gente sabe que na maioria dos casos os sintomas perduram para toda a vida, manifestando-se em diversos aspectos da fase adulta. Agora, o que é o TDAH? O TDAH é um distúrbio de ordem neurológica que se manifesta sob a forma de impulsividade, desatenção, falta de foco e hiperatividade, comprometendo o desempenho na escola, no trabalho, interferindo nas relações interpessoais. Esse transtorno está ligado a pequenas alterações na parte frontal do cérebro, região responsável aí pelo controle da atenção e do comportamento humano. São 3 tipos de TDAH. Então nós vamos apresentar para você aqui quais são os tipos de TDAH que existem e como eles afetam a vida das pessoas, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Tipo de TDAH. TDAH tipo hiperativo. Pessoas com TDAH do tipo hiperativo apresentam inquietação constante, têm dificuldades em permanecerem sentadas durante uma conversa. É comum interromperem aquele que fala e falar de maneira agitada. O TDAH do tipo desatento. O TDAH do tipo desatento caracteriza-se por tornar comum ao indivíduo perder coisas, esquecer eventos, seguir etapas, organizar determinadas tarefas, evidenciando então aí um dos sintomas mais comuns, que é a desatenção. TDAH combinado. Já no TDAH tipo combinado, como o próprio nome já diz, há uma combinação de no mínimo 6 sintomas do tipo hiperativo e 6 sintomas do tipo desatento. Vamos falar para você também um pouquinho sobre o cérebro. O cérebro da pessoa com TDAH, por muito tempo, a pessoa que sofria de TDAH era alvo de preconceito, sobretudo na infância e adolescência, período em que suas inquietações e falta de atenção eram então vistas como uma forma de desobediência. As pesquisas na área têm mudado esse cenário. Isso porque estudos mostram ou mostraram que o cérebro de pessoas com TDAH desenvolve-se de forma diferente dos demais. Os pesquisadores observaram, por exemplo, que o córtex cerebral, cujo papel na manutenção da memória, atenção, pensamento e linguagem é essencial e aumenta a sua espessura antes de atingir o seu ápice na adolescência. No entanto, em pessoas com TDAH, esse desenvolvimento é mais lento, sobretudo nos lobos frontais e temporal, regiões essenciais para a memória e também para o comportamento. Essas são pesquisas importantes, tanto para que o diagnóstico possa ser feito mais rapidamente, quanto mais preciso. Além disso, contribui em grande medida para combater o preconceito, a qual estão associadas os sintomas do transtornos. Sintomas de TDAH nos adultos. Preste atenção. Dificuldades para manter a atenção e concentração durante uma tarefa, distrai-se facilmente em função de estímulos externos ou pensamentos irrelevantes, dificuldade em executar tarefas de forma sequencial e seguir rotinas, falta de organização,
frequentes alterações de humor, um dia está bem, outro dia não está, maior incidência de acidente de trânsito, tomada de decisão impulsiva, recorre a esquecimentos de reuniões e datas importantes e também instabilidade profissional. Bom, na verdade, pesquisas mostram que 2 entre cada 3 crianças com TDAH continuam com o transtorno quando se tornam adultos, ou seja, de 4 a 5% de todos os adultos apresentam déficit de atenção com hiperatividade. 9 sintomas mais comuns em adultos com TDAH. Vamos lá. É facilmente distraído por estímulos externos ou pensamentos irrelevantes, toma decisões impulsivamente, tem dificuldade para parar atividades ou comportamento quando deveria fazê-lo, inicia um projeto ou tarefa sem ler ou ouvir atentamente as instruções, falha no cumprimento de promessas ou compromissos que firmou com outras pessoas. Tem problemas aí para fazer as coisas em sua ordem ou sequência apropriada. Dirige o seu carro muito mais depressa que os outros, ou, se não dirige, tem dificuldade de se envolver em atividade de lazer ou fazer outras coisas divertidas. Calmamente. Tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades recreativas. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Bom, na verdade, quanto mais sintomas desses você apresentar, é mais provável que você possua o TDAH. Porém, é bom ter claro que somente uma avaliação profissional pode indicar se você possui ou não o transtorno, em um grau e lhe indicar o tratamento adequado. Conheça alguns dos prejuízos comuns do TDAH nos adultos. Olha, funcionamento deficiente no trabalho, mudanças de emprego frequente, comportamento sexual de risco, dirigir em alta velocidade com acidentes frequentes, problemas em relacionamentos amorosos ou conjugais. Agora, temos uma boa notícia: tratamentos eficazes para o TDAH. A boa notícia para os adultos que sofrem de TDAH é que existem tratamentos eficazes que funcionam na grande maioria dos casos. Os tratamentos são tão eficazes que muitos adultos acabam se sentindo como se pela primeira vez o seu campo de ação tenha sido nivelado, ou seja, eles se sentem na mesma condição que os outros adultos. Não tente, por exemplo, cuidar sozinho do seu TDAH, não é uma boa. Muita gente apresenta muitos dos sintomas do TDAH e não procura ajuda, sofrendo anos e anos com esse problema, ou a vida toda, sem conseguir desenvolver bem suas atividades ou atingindo muito menos do que seria o seu potencial. Apesar disso, as experiências mostram que um profissional tem muito, mas muito a acrescentar à vida do adulto com TDAH, ajudando-o a ter uma qualidade de vida que jamais teria se enfrentasse sozinho o seu transtorno. Agora, algumas das razões para procurar um profissional para tratar o TDAH. Para se certificar de que seus sintomas não estão sendo causados por qualquer outra condição que não o TDAH, para descobrir onde estão seus pontos fortes e os fracos, direcionando seus esforços exatamente onde eles são necessários. Um outro fator importante aqui: como a terapia ocupacional pode auxiliar crianças com déficit de atenção? Olha, quando vemos uma criança aí com muita energia, que se diferencia das demais, e este comportamento apresenta-se nos mais diferentes contextos, como na escola, em casa ou em qualquer outro lugar, logo pensamos que o erro pode estar nos pais, que não souberam educar ou dar limites necessários. Por causa disso, surgem inúmeras críticas. Contudo, na verdade, esse comportamento inquieto pode não ser para chamar somente a atenção, e sim o início de um síndrome para que a criança diagnosticada com TDAH não passe a fazer uso de medicamentos para controle desses comportamentos precocemente e não seja excluída do convívio social. A terapia ocupacional oferece recursos nas perspectivas físicas, psíquica, social, sensorial para esse público, com o objetivo de trabalhar a inclusão, com o intuito de minimizar os sintomas do TDAH,
O terapeuta ocupacional incentiva a prática de atividades que estimulem essas crianças a utilizarem habilidades corporais, também artísticas e lúdicas, e orienta a escola e a família. Parceria fundamental para dar continuidade ao trabalho executado, buscando uma maior organização das ações diárias, visando alcançar a independência do paciente e também a criação de vínculos. O tratamento inicia assim que o diagnóstico é fechado, mediante atividades infantis, determinando uma rotina e também com exercício de percepção cognitiva para ajudar a constituir regras e limites para as atividades cotidianas, estimulando ainda a atenção e concentração, buscando fazer com que esses pacientes tenham uma rotina organizada e também inclusiva. Bom, este foi mais um vídeo desta feita falando sobre os sintomas do TDAH em adultos, aqui no canal Edu Variedades. Acesse o canal, registre-se no canal, participe, você acompanhando o nosso trabalho. Eu sou Antônio Eduardo, acadêmico de terapia ocupacional. A gente vai estar sempre trazendo informações importantes e falando sobre assuntos relevantes para tratamentos sobre TDAH, sobre autismo, sobre vários transtornos, o que é, quais são, como que acontece, enfim, assuntos que interessam muito a você, tá bom? Aqui no canal Edu Variedades, a gente volta com mais um vídeo importante para você. Registre-se, siga o nosso canal.